Boa noite. O governo esperava adiar a interferência do calendário eleitoral em seu cotidiano. Se possível, até o prazo limite para a desincompatibilização dos ministros candidatos no início de abril. Só que não. Em menos de um mês, foram 3 baixas na esplanada, todas sob o argumento de que os demissionários querem se dedicar já às suas campanhas. Hoje, quem pediu para sair foi Marcos Pereira, do PRB, titular da pasta da Indústria e Comércio. Para o Ministério do Trabalho, outro que está vago foi indicada Cristiane Brasil, filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson. E você vai ver também os detalhes do acordo bilionário fechado pela Petrobras para encerrar a ação movida contra a estatal por investidores americanos. A crise de segurança no Rio Grande do Norte. Policiais civis em greve se apresentam na sede da Delegacia Geral usando algemas. E mais, o dia de fúria de Donald Trump no Twitter. A Coreia do Norte admite participar dos Jogos de Inverno na Coreia do Sul. A estrutura de turismo dos parques nacionais nas mãos da iniciativa privada. Gerar mais emprego a partir da conservação da natureza. Ganha a sociedade, ganha o Estado e ganha o empresário. Como funciona esse tipo de concessão? Na estreia da nova série especial do Jornal da Globo, As Cataratas do Iguaçu. A gente está mais livre para a nossa praia, para o nosso negócio que é cuidar da natureza, cuidar da biodiversidade. O ano começou trabalhoso para Michel Temer. Mais um ministro entregou o cargo hoje, é o terceiro em menos de um mês. Desta vez foi o da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, do PRB. Também nesta quarta-feira foi escolhida a substituta do demissionário anterior. A próxima ministra do Trabalho será a deputada Cristiane Brasil, do PTB. Em Brasília, a repórter Geisa Duarte tem mais detalhes sobre a dança das cadeiras. Geisa, boa noite. Vários deputados foram cogitados para essa vaga no Ministério do Trabalho e acabou sendo indicada a filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, que hoje esteve com o presidente Temer. Isso, Renata, boa noite a você e boa noite a todos. Olha, o nome da deputada Cristiane Brasil gerou certa surpresa. Primeiro porque ela já tinha sido cotada para assumir um outro ministério antes, o da Cultura, e foi vetada. Na época, entre outras razões, pelo receio de se colocar no ministério uma pessoa que pudesse ser associada a um esquema de corrupção. O pai da deputada, Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB, foi o delator do esquema do mensalão e foi condenado a 7 anos. Passou 14 meses na cadeia. Além disso, o nome da deputada do Rio de Janeiro foi citado na delação de um ex-executivo da JF, Ricardo Saldi, que diz que Cristiane participou da negociação para a compra do apoio do PTB para a campanha de Aécio Neves à presidência em 2014. Um outro delator diz que entregou dinheiro pessoalmente à deputada. O ministro do Supremo, Edson Fachin, disse que essa menção a ela ainda tinha de ser aprofundada. Mas pessoas próximas ao presidente Michel Temer dizem que ele ficou muito grato pela atitude da deputada Cristiane, que mesmo preterida do Ministério da Cultura, se manteve fiel ao governo. Ao aceitar o convite, a deputada teve que assumir o compromisso de não disputar a eleição em outubro. Aliados do governo dizem que também pesou a favor do nome de Cristiane o fato de o pai dela ter sido um dos primeiros presidentes de partidos aliados ao governo a defender o fechamento de questão a favor da aprovação da reforma da Previdência. Foi o próprio Roberto Jefferson quem confirmou o nome da filha para o Ministério do Trabalho na saída da reunião com o presidente Temer. Ele se emocionou. O orgulho. É surpresa. E a emoção que me dá. Por quê? É um resgate, sabe, querida? É um resgate. Nessa entrevista que a gente viu aí agora, Roberto Jefferson disse que o nome de Cristiane partiu do presidente Temer. Mas o Planalto divulgou uma nota dizendo que a indicação oficial foi feita pelo PTB. Vamos passar para o demissionário de hoje, o Marcos Pereira. Ele disse, assim como os dois que saíram antes, que pretende se dedicar desde já à sua campanha para uma vaga na Câmara dos Deputados.
Renato, esse tem sido o argumento dos ministros que estão se afastando, mas eles teriam até o início de abril para fazer isso. Esse é o prazo previsto em lei. Marcos Pereira se antecipou e na carta de demissão agradeceu ao convite para continuar no cargo até dezembro, mas disse que precisa se dedicar a questões pessoais e partidárias. Além da campanha, ele é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal relacionado às delações da Odebrecht. O nome do substituto de Marcos Pereira no Ministério do Desenvolvimento ainda não foi divulgado. Mas a ideia é que o cargo continue com o PRB e que o governo aproveite essa oportunidade para acomodar interesses nesse momento de busca por votos para tentar aprovar a reforma da Previdência. Há quem diga aqui em Brasília que essa antecipação da saída dos ministros seria útil, exatamente para que o governo faça já, agora, esses ajustes e atenda a pedidos de aliados por cargos no governo. E o espaço é generoso. Perguntado sobre essa debandada, o ministro da Secretaria de Governo disse que não sabe ainda quantos vão sair. Não cheguei a contar, mas é o que está aí. Temos aí vários ministros que são candidatos, né? E temos um prazo. Será que são 10? Deixa eu fazer essa conta, me pergunta amanhã, que eu não gosto de... Me pergunta amanhã, se são mais de 10, menos de 10 ou em torno de 10. O ministro Carlos Marum participou agora à noite da primeira reunião do ano no Palácio da Alvorada com outros ministros do Planalto, o presidente Temer e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para fazer uma avaliação da possibilidade de aprovação da reforma da Previdência em fevereiro. Diz que a situação está melhorando e que estão todos mais animados. Renata. Muito obrigada, Geisa. Olha, o ministro Marum não quis ser mais específico, mas pelas contas do próprio governo, haveria 17 ministros candidatos ou algo perto disso na esplanada dos ministérios atualmente. Boa parte deles há uma cadeira de deputado federal. Os motivos são vários, mas tem um denominador comum. Todo mundo de olho em manter foro privilegiado a partir de 2019. O presidente Temer ensaiou fazer uma reforma ministerial no ano passado, ali depois da votação da segunda denúncia, desistiu, estava difícil de montar o xadrez e sinalizou que ficava todo mundo até abril, o prazo limite para desincompatibilização. Só que os movimentos dos últimos dias estão indicando que pode haver uma debandada antes disso. Para encerrar uma disputa judicial com investidores nos Estados Unidos, a Petrobras fechou um acordo histórico, pelo qual ela vai pagar muito, mas muito mais do que conseguiu recuperar até hoje do dinheiro desviado pela corrupção. Os representantes dos investidores comemoraram. Segundo eles, este foi o maior acordo em uma ação de classe nos Estados Unidos envolvendo uma empresa estrangeira. Em dezembro de 2014, investidores americanos que compraram papéis da Petrobras anunciaram que entrariam na justiça porque tinham sido prejudicados pela corrupção na empresa. A estatal brasileira concordou em pagar quase 3 bilhões de dólares em 3 parcelas até 15 de janeiro do ano que vem. O valor equivale a mais de 9 bilhões de reais, bem acima da quantia já restituída à Petrobras pela Lava Jato, quase 1,5 bilhão de reais. A companhia ainda luta para recuperar valores maiores. A Petrobras declarou que o acordo não constitui reconhecimento de culpa ou de prática de atos irregulares pela empresa e nega qualquer responsabilidade. Pelo contrário, ela se diz vítima dos atos revelados pela Operação Lava Jato. Agora falta o juiz bater o martelo. Como as partes fizeram um acordo, é certo que ele será aprovado nos próximos dias. Esse pesquisador da Fundação Getúlio Vargas acredita que o acordo favorece tanto a Petrobras quanto os acionistas. O juiz poderia levar a ação ao júri popular. Então não se sabe quanto seria o prejuízo ou quanto seria a penalidade que um júri popular, que não são pessoas técnicas, infligiriam à empresa. Então é uma forma dela ter certeza de quanto vai pagar, parcelar, porque ela está pagando em 3 vezes, e assumir que deve, colocar no balanço e bola para frente. Em 2017, entraram no Brasil mais dólares do que saíram. Um saldo positivo de 625 milhões de dólares. A repórter Janaína Lepre explica por que isso é um bom sinal para a economia. Entrada de dólares significa que o país está atraindo os olhares do mundo.
Só que o resultado positivo do ano passado foi muito mais por causa das exportações do que por causa dos investimentos. Se a gente olhar para o saldo financeiro, que contabiliza tanto esses investimentos quanto as remessas para as matrizes das multinacionais, vai ver que muitas empresas mandaram dinheiro para fora para pagar dívidas, o que não é ruim, porque significa que elas entraram em 2018 com as contas em ordem e prontas para investir ou para receber investimentos. Por isso, a tendência é que nesse ano o fluxo cambial tenha um saldo positivo ainda maior. Hoje o que a gente tem é uma economia num cenário melhor de crescimento e uma previsibilidade maior. Então é importante a gente ter economia crescendo com previsibilidade e regras claras. Se a gente tiver isso, a gente tende a ter um dólar muito mais comportado, com um fluxo de capital vindo para o Brasil, ou seja, investimento direto, empresas, tudo isso, o que tende a ter um dólar mais baixo. Uma comissão com integrantes do Judiciário vistoriou o presídio em Goiás, onde 9 presos foram mortos durante uma rebelião na segunda-feira. As conclusões sobre a precariedade do presídio já estavam num relatório de 2014 no Conselho Nacional de Justiça. As imagens mostram a situação dentro da penitenciária. Parte do prédio ficou destruída. Representantes do Poder Judiciário inspecionaram o presídio hoje durante 1h30. Constatamos deficiência no quadro funcional, péssimas condições de trabalho desses agentes prisionais, a estrutura falha, a estrutura caótica. Tudo isso contribui, evidentemente, por um momento de rebelião ou de motim. 6 detentos foram ouvidos. 2 deles disseram que foram atacados com pedras jogadas por detentos da ala B e negaram a existência de facções no presídio. Eles reclamaram da superlotação, da falta de água e de energia elétrica. Outros disseram que existem sim 2 facções rivais que disputam o comando da penitenciária e que os agentes não têm o controle do presídio. Um relatório da inspeção será encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça a pedido da presidente do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, que também preside o Supremo Tribunal Federal. O governador do estado, Marconi Perillo, do PSDB, pediu à ministra para marcar uma reunião de emergência com governadores e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para discutir a crise no sistema prisional. O CNJ já tinha alertado o estado em 2014 sobre a gravidade das condições do presídio onde ocorreu a rebelião. Na época, foi recomendada a construção de uma nova unidade para os detentos do regime semiaberto, devido à precariedade do prédio atual. Mas nada saiu do papel. Ineficiência, falta de gestão, falta de inteligência, nem tudo é dinheiro. Talvez com um pouco de organização do Estado, um pouco de inteligência do sistema, parte desse problema estaria solucionado. A rebelião foi na segunda-feira no presídio que abriga condenados do regime semiaberto. 9 morreram, 14 ficaram feridos e mais de 240 conseguiram escapar. Nesta reunião entre o Poder Judiciário e representantes do governo do estado, ficou decidido que em um prazo de 3 dias, os 98 presos foragidos podem se apresentar à justiça sem sofrer punição. No dia do motim, apenas 5 agentes penitenciários faziam a segurança do prédio. O secretário de Segurança Pública de Goiás reconhece que há falhas no sistema de segurança dos presídios. É claro que é um absurdo. Foi aberto um processo investigativo a respeito disso. Eu não poderia adiantar de que forma que entraram ainda. Preciso que a Polícia Civil trabalhe em cima. Por que existiam poucos agentes ali na hora da rebelião? Porque nós temos, tradicionalmente, um grupo muito pequeno de agentes prisionais que nós estamos repondo. Para desafogar a penitenciária, o Estado terá que providenciar um novo espaço para abrigar os presos que trabalham e reformar o prédio onde houve a rebelião. Um mutirão de juízes também será criado para acelerar os processos que estão parados. É dar vazão a essa quantidade de processos retidos, os quais estão aguardando a contagem de prazo de cada pessoa sentenciada para saber se já estão em condições de serem colocados em liberdade. No Rio Grande do Norte, mesmo depois das decisões judiciais contra a greve das polícias, até agora ninguém foi punido. Esta noite, o governador do estado fez uma reunião de emergência com membros do Judiciário e do Legislativo do Rio Grande do Norte. O repórter Sérgio Henrique Santos acompanhou. Boa noite, Sérgio. O que esperar dessa reunião?
Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Renata, ainda não se sabe o que ficou definido nessa reunião porque o governo do estado ainda não se pronunciou. Hoje foi um dia de muitas reuniões e poucas definições, viu, Renata, aqui em Natal. O governador do estado, Robinson Faria, convocou representantes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e do Ministério Público para tentar encontrar soluções para a crise financeira e pagar os salários atrasados do funcionalismo público. A reunião durou mais de 4 horas. Foi aqui na governadoria e o governo ainda não se pronunciou sequer com uma nota oficial. A reunião aconteceu, inclusive, a portas fechadas, a imprensa não teve acesso, as imagens foram divulgadas pela assessoria de comunicação do governo do estado. Nenhuma das autoridades presentes quis se pronunciar, gravou entrevista com os jornalistas, inclusive todos saíram pela porta dos fundos, até mesmo o governador do estado. As associações dos policiais militares e o sindicato dos policiais civis também se reuniram hoje aqui em Natal. Ambas decidiram que vão continuar a paralisação, como a gente confere agora na reportagem da Lídia Passe. Durante a tarde toda, policiais militares e bombeiros estiveram reunidos em assembleia e decidiram continuar a greve iniciada há 16 dias. Eles reclamam, além do atraso nos salários, de falta de estrutura. Temos problemas de equipamentos, coletes vencidos, capa de colete vencido, munição insuficiente para o serviço, não tem o porta-coldre, não tem o próprio coldre, não tem a algema, o porta-algema, isso tudo tem que ser regularizado. Segundo o comando da PM, 54 viaturas fizeram o patrulhamento em todas as 14 cidades da Grande Natal hoje. Em Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, apenas 12 homens foram para as ruas. Quem faz a segurança do estado são os 2.800 homens das Forças Armadas. Eu achava que Natal era uma maravilha, mas realmente eu estou achando que é uma das cidades hoje que ela não oferece segurança nenhuma. Em dezembro, 2 decisões judiciais entenderam o movimento como ilegal. Na primeira, a Justiça determinou a volta ao trabalho imediata de policiais e bombeiros. Na última, do dia 31 de dezembro, o desembargador Cláudio Santos determinou a prisão de policiais e bombeiros que incitassem a paralisação. Hoje, os policiais civis se apresentaram na sede da Delegacia Geral de Polícia em Natal, usando algemas. A gente está aqui para isso, para receber voz de prisão. Nenhum agente foi preso, apesar da decisão judicial. A Polícia Militar nega que esteja em greve. Não existe falta de serviço, os policiais entram e saem dos quartéis a hora que quer. Então, nós estamos dentro da legalidade, as decisões estão sendo respeitadas. Hoje, o governador do Rio Grande do Norte anunciou que vai pagar os salários de novembro de todos os servidores até o sábado. O dinheiro virá da arrecadação do próprio estado e não mais do orçamento da saúde. O governo ainda não tem uma definição a respeito dos pagamentos de dezembro e do 13º. Enquanto isso, os moradores do estado seguem apreensivos e na expectativa de que a rotina volte ao normal. Tomara que volte, né? Eu espero que volte. Pelo menos a gente trabalha com mais segurança. Ainda hoje, no Jornal da Globo, como se concede à iniciativa privada a exploração turística de parques nacionais. Os nossos repórteres foram à Foz do Iguaçu e entraram nas cataratas. Já no próximo bloco, a Coreia do Norte admite participar dos Jogos de Inverno na Coreia do Sul. A única linha de comunicação entre as duas Coreias foi utilizada nesta quarta-feira pela primeira vez em quase 2 anos. E por meio dela, o governo de Kim Jong-un se declarou pronto a conversar na semana que vem sobre a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem em fevereiro na Coreia do Sul. Nós vamos a Tóquio conversar com o nosso correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Márcio, bom dia para você. Os americanos, claro, manifestaram ceticismo diante desse gesto de reaproximação aí. Oi, Renata, boa noite a todos. Os americanos afirmam que não se deve confiar na sinceridade do ditador Kim Jong-un se a tal reunião entre autoridades das duas Coreias realmente acontecer no próximo dia 9 na fronteira. A porta-voz do Departamento de Estado americano já disse que se a Coreia do Norte quer de alguma forma separar os Estados Unidos de seus aliados na Ásia, como Coreia do Sul e Japão, isso não vai dar certo. É que no seu discurso no começo da semana, o líder norte-coreano, de terno claro e tom conciliador, falou de suas intenções de retomar o diálogo com o Sul sem intermediários. A Coreia do Sul naturalmente sabe que precisa do apoio dos Estados Unidos num eventual conflito ou
para pressionar a China ao lidar com Pyongyang. Mas não há dúvidas que os sul-coreanos se animaram com a disposição de Kim Jong-un de conversar. Começando pelo esporte, na participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno, mas depois para restabelecer as conversas para outros temas, como a reunião de famílias separadas pela guerra e armamento nuclear. Quando Donald Trump escreve nas redes sociais, fazendo comparações entre o tamanho do botão nuclear de um líder ou do outro, os sul-coreanos devem respirar aliviados com a possibilidade de, neste momento, trabalhar sem intermediários. Obrigada, Márcio. Obrigada. Bom trabalho para você aí. Essa discussão mencionada pelo Márcio Gomes sobre quem tem o maior e o mais poderoso botão nuclear foi uma das que ocuparam Donald Trump hoje. O presidente apoiou protestos contra o governo do Irã e lidou também com respostas duras de palestinos e paquistaneses. E ainda disparou contra o seu ex-estrategista-chefe, Steve Bannon, que criticou o filho de Trump ao falar sobre as relações com a Rússia durante a campanha eleitoral. Nós vamos conferir tudo isso com a Sandra Coutinho em Nova York. Sandra, boa noite. Eu esqueci alguma coisa porque foi um dia de fúria no Twitter presidencial. A lista era longa, né, Renata? Olha, eu acho que era para começar bem o ano. Boa noite para você e para todo mundo. Olha, e falando em fúria, vamos começar falando do livro que vai ser lançado na terça-feira que vem, que se chama justamente Fogo e Fúria por Dentro da Casa Branca de Trump. Foi por causa de declarações do ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, ao autor do livro, que o presidente mais se enfureceu hoje. No livro, Bannon aparece dizendo que uma reunião do filho de Trump, Don Jr., com uma advogada russa, foi antipatriótica e representou uma traição à pátria. Nessa reunião, o próprio primeiro filho confirmou que pediu a essa advogada informações comprometedoras sobre Hillary Clinton. Semanas depois, o site Wikileaks divulgou e-mails do chefe da campanha de Hillary revelando brigas internas do Partido Democrata. O escândalo derrubou a então presidente do partido e ofuscou a convenção que oficializou a candidatura de Hillary. Bannon diz que Donald Trump certamente sabia do encontro do filho, algo que o presidente nega de pé junto. E ainda fez piada. Disse que quando for pressionado pelo FBI, a Polícia Federal aqui dos Estados Unidos, para contar a verdade, Don Jr. vai quebrar como uma casca de ovo. Sobre paquistaneses e palestinos, a ira foi despejada porque, segundo Trump, os Estados Unidos dão milhões de dólares a esses dois povos e eles não recebem nem respeito em troca. Trump ainda reclamou dos palestinos, dizendo o seguinte: nem retirando Jerusalém, que era a parte mais difícil da mesa de negociações, eles topam dialogar sobre a paz com Israel. Por que faríamos um futuro pagamento tão alto a eles então? O presidente também prometeu apoiar os manifestantes do Irã no que chamou de momento apropriado. E Trump tem mostrado que todo momento é apropriado para se indispor com Teherã. Isso sem falar, né, Renata, nessa briguinha para comparar o tamanho do botão nuclear com o da Coreia do Norte, francamente, olha, sem dúvida, 2018 promete, né, Renata? E seguimos de olho no Twitter presidencial. Obrigada, Sandra. Boa noite para você. Não perca no próximo bloco a estrutura de turismo dos parques nacionais nas mãos da iniciativa privada e o suporte às pesquisas de campo, como a que salvou onças pintadas no Parque das Cataratas do Iguaçu. Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a exploração do turismo em 3 parques nacionais. Hoje, só 4 parques brasileiros funcionam assim. Um deles, o Parque Nacional do Iguaçu, é também o que mais recebe turistas no Brasil, quase 1.800.000 no ano passado. Nesta semana, uma parceria do Jornal da Globo com o Globo Natureza vai mostrar que a administração privada dos parques ajuda tanto os turistas quanto a preservação da mata e da fauna. Veja na reportagem de Giovana Teles e Denis Leutz. Qualquer hora, onde a vista alcança, tem algo para deslumbrar. Lá pelo Brasil Colônia, as cataratas eram território dos índios Caingangue.
Depois, a área foi disputada por Portugal e Espanha por mais de 2 séculos e acabou virando propriedade particular. A história ganhou rumo novo em 1916. Santos Dumont esteve aqui e se encantou. Começou então uma campanha para que se tornasse toda essa área um parque, um bem de todos os brasileiros. Demorou um pouco. Em 1939, virou o segundo parque nacional do país. E 70 anos depois da visita de Santos Dumont, a Unesco declarou as Cataratas do Iguaçu Patrimônio Natural da Humanidade. Iguaçu se tornou em 1999 o primeiro parque nacional no Brasil com manutenção e serviços concedidos à iniciativa privada. De lá para cá, só a principal empresa responsável pela infraestrutura já investiu mais de 65 milhões de reais no parque. A infraestrutura é boa, viu? Em relação a, por exemplo, circulação, de guias, então acho que tá impecável até agora. A concessão de um parque é parecida com as de outras atividades econômicas. As empresas pagam uma outorga, que é um valor entregue ao governo logo na assinatura do contrato. Quando começam a operar, também repassam ao governo uma parte do faturamento e têm dezenas de contrapartidas a cumprir. Já a responsabilidade pela fiscalização e pela preservação é do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, um órgão público ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Esses contratos de concessão, eles permitem que o visitante tenha uma qualidade de serviço, ele tem uma qualidade de atendimento, serviço. A gente está mais livre para a nossa praia, para o nosso negócio, que é cuidar da natureza, cuidar da biodiversidade. Esse modelo de negócio começou a ser feito nos Estados Unidos no século XIX, mas aqui ainda está bem no começo. Além do Parque Nacional do Iguaçu, apenas outros 3 também foram concedidos. O de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e os parques da Tijuca e da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Para ampliar as parcerias, o governo está fazendo um projeto de lei para regular esses contratos. E a lista das primeiras concessões para 2018 já está pronta. Os parques nacionais de Brasília, do Pau-Brasil e a Chapada dos Veadeiros. Conceder parques à iniciativa privada é uma saída para o governo federal que não tem dinheiro para melhorar os serviços. O dado é do próprio ICMBio. A área das unidades de conservação aumentou cerca de 80% desde o ano 2000. Mas os recursos do orçamento permaneceram em cerca de 300 milhões de reais por ano. Em compensação, em 2016, o ICMBio recebeu das concessionárias dos 4 parques perto de 65 milhões de reais. Isso representa quase 1/4 do orçamento para manutenção e conservação de todos os parques do país. Nós temos um conjunto de mais de 300 unidades de conservação e tem que atender o sistema como um todo. E, historicamente, os recursos são insuficientes. Por isso, esse apelo tão grande de implementar bem esses parques e disponibilizar essas áreas bem cuidadas para a população conhecer, gerar mais turismo, gerar mais renda, gerar mais emprego a partir da conservação da natureza. A empresa com maior contrato no Parque do Iguaçu diz que entre compras e empregos diretos e indiretos faz circular 25 milhões de reais na região por ano. Ganha a sociedade, ganha o Estado e ganha o empresário. Quando a gente consegue pensar nessa forma, e acho que o Brasil precisa trabalhar melhor essa equação, né, de a gente entender que o privado, sim, ele pode ganhar dinheiro trabalhando com concessão em parques, né? E, por outro lado, o Estado pode, sim, ganhar melhores condições e receita em apoio à conservação fazendo esse trabalho. As concessões também dão suporte às pesquisas, que tradicionalmente recebem pouco investimento. No Iguaçu, foi o trabalho dos pesquisadores que salvou as onças pintadas da região. O animal, símbolo do parque, quase desapareceu na década de 1990. Pegada? Pegada. Agora, com a fiscalização mais intensa sobre a caça e a pesca e o projeto Carnívoros, as onças voltaram a se reproduzir.
A Marina Xavier é bióloga e ficou à frente do projeto por 8 anos, até o fim do ano passado. E a gente acompanhou um dia de trabalho dela. Dentro da natureza, ela desempenha um papel crucial, né? Que na ausência dela, o meio ambiente todo vai muito mal, né? Se a gente atuar fortemente, fazendo com que a onça se recupere aqui dentro, a gente está certamente fazendo um ambiente melhor para um tucano, para um tatu, para minhoca, enfim, sabiá, todos esses animais menores e que são menos exigentes ecologicamente. E os governos do Brasil e da Argentina fizeram concessões de serviços no parque. Mas o tipo das construções e dos passeios mostra que as propostas são bem diferentes e se complementam. Dá para navegar no Rio Iguaçu, olhar as cataratas de cima, de longe, de perto. Quer entrar na queda d'água? Dependendo do lugar, pode. Eu e o nosso produtor João Vitor não resistimos. De um lado e de outro, é só entrar no parque e deixar a natureza ser o guia. Amanhã nós vamos mostrar como as empresas exploram os parques nacionais nos Estados Unidos. As concessões das atrações turísticas naturais rendem 17 bilhões de dólares por ano. Os repórteres Tiago Eltz e Sherman Costa foram até o Parque Nacional de Shenandoah, no estado de Virgínia. Os hotéis, as trilhas bem sinalizadas e a estrutura impecável fazem com que um parque médio nos Estados Unidos receba quase a mesma quantidade de turistas que o principal parque brasileiro. Fica por aqui. Outras notícias no Hora 1 e a seguir tem a série Supergirl. Uma boa noite para você. Até amanhã.